A Diretoria de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação torna público editais de iniciação científica para servidores e alunos da Universidade Federal de Uberlândia e para estudantes de ensino médio. O edital número 01/2014 é de convocação de projetos de pesquisa para bolsas de iniciação científica PIBIC CNPq/UFO e tem inscrições abertas apenas para alunos dos cursos de graduação da UFO. O edital número 02/2014 é para o Programa de Iniciação Científica PIBIC-EM CNPq/UFO e é direcionado a alunos do ensino médio que, junto com o professor da UFO, devem desenvolver um plano de trabalho de 12 meses vinculado a um projeto de pesquisa. Este edital tem as inscrições exclusivas para professores e técnicos da UFO, com titulação mínima de mestrado. Alunos de graduação não podem concorrer. Mais informações no site comunicaufo.br. A UFO realiza esta semana uma série de discussões dentro do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis da região Sudeste. Nossa reportagem acompanhou o início do encontro, que é realizado no Brasil há 25 anos. Grupos de discussões sobre atendimento em saúde deram início aos trabalhos. O objetivo principal é a troca de experiências no que diz respeito ao alcance das políticas públicas de saúde aos estudantes. A promoção da saúde no meio acadêmico possui características diferenciadas dos serviços ofertados, por exemplo, pelo SUS. Provavelmente a gente deve andar na direção de fortalecer o Sistema Único de Saúde, sem quebrar a integralidade, sem quebrar a universalidade e a equidade, que são princípios fundamentais desse sistema. O encontro vai até a próxima sexta-feira. Aqui estão reunidos representantes de universidades dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O encontro é realizado há mais de 25 anos. Este é o segundo ano que a UFO cedia o fórum. A diversidade das discussões aqui permitem troca de experiências de sucesso e exemplos de situações similares em instituições do Sudeste. O representante da Diretoria de Assuntos Estudantis da UFO diz que o momento é de aprofundar-se nas formulações de políticas de atendimento ao estudante, agregando os bons exemplos. Esse é um espaço que, além de ajudar na formulação da política, ele ajuda também na troca de experiência. Então nós podemos aqui encontrar outras universidades que tenham as mesmas dificuldades diferentes, encontraram soluções diversas ou podem se inspirar nas nossas soluções, o que é muito importante. É um fórum fundamental também por isso. Esta coordenadora de assistência ao educando veio do Instituto Federal do Espírito Santo. Ela conta que por lá as experiências de atendimento à saúde vêm passando por transformações. Hoje, os mais de 800 alunos do campus Aracruz já são assistidos de maneira diferenciada, levando em conta as características dos estudantes. A discussão ela perpassa por como a gente pode se organizar para não duplicar serviço, e sim ser um diferencial de organização dentro de uma escola. Ou seja, temos que pensar que a nossa proposta é atender alunos que estão dentro de uma instituição de ensino com características, com peculiaridades que são próprias da comunidade escolar. De acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, de 10 a 15% das mulheres com idade reprodutiva podem desenvolver esta doença. Estima-se que no Brasil existam 6 milhões de mulheres com este problema. É sobre este assunto que a gente vai falar agora com a doutora Leandra Regis Rodrigues, que é ginecologista. Doutora Leandra, obrigado pela presença. É um número assustador. 6 milhões de mulheres em idade reprodutiva com este problema, doutora? É um número assustador e é um número que vem crescendo. A gente acredita que por causa da maior facilidade hoje em se fazer diagnóstico. Hoje, com a melhora do ultrassom, com as melhoras da cirurgia por vídeo, esse diagnóstico ficou um diagnóstico mais possível. E hoje, com esse aumento, eu acredito que os colegas têm pensado mais e aprendido um pouco mais sobre essa doença que ainda é muito misteriosa. Então vamos falar um pouco da própria doença, porque tem gente que ainda não conhece. O que é a endometriose? A endometriose se caracteriza principalmente por um quadro de dor. E a dor acontece por quê? Não se sabe exatamente o motivo, mas se sabe que na menstruação todas as mulheres vão ter um refluxo do sangue do útero para dentro da cavidade abdominal. E aí que está a dificuldade em se saber por quê. E talvez se o dia que a gente aprendeu o porquê, a gente saiba a cura dessa doença. Algumas mulheres, simplesmente esse sangue e essas células que vêm do endométrio são reabsorvidos
Em outras mulheres, essas células do endométrio, elas começam a invadir, a aderir na cavidade abdominal, em qualquer lugar da cavidade abdominal, seja no ovário, seja no próprio útero, seja no intestino, na bexiga, e começa a ter um comportamento atípico de invasão, apesar de não ter uma característica de malignidade no sentido de óbito, mas ela começa a ter uma invasão e ter um comportamento como se ela estivesse dentro do útero. Toda vez que a mulher menstrua, essas células sangram. E dói muito. E dói muito, porque provoca um processo inflamatório dentro da cavidade abdominal. Então, é uma paciente que constantemente ela tem dor. E ela tem que fazer o que para evitar esses sintomas e evitar que isso se agrave cada vez mais? Basicamente, tem que ser feito o diagnóstico. E esse diagnóstico é muito demorado. Tem se feito o diagnóstico mais rápido porque se tem pensado mais na doença. Mas mesmo em países muito adiantados, por exemplo, se acredita que, por exemplo, na Alemanha ou nos Estados Unidos, se leve mais de 5, às vezes 8 anos para se fechar um diagnóstico dessa doença. Uma paciente que ela muda de médico, ela procura uma solução porque ela tem muita dor, né? E cada menstruação, essa dor se agrava, porque a capacidade invasiva vai aumentando, a capacidade inflamatória da barriga vai aumentando. Eu costumo, às vezes, até brincar com a paciente, eu falo, as pessoas não acreditam em você de tanta dor que você tem. E as pacientes concordam, porque é uma paciente constantemente com dor e uma dor intensa. Acha até que é exagero. Acha até que é exagero. E outro fator que a doença também está ligada ao quadro de infertilidade. Porque como a cavidade abdominal dessa paciente é um meio tóxico, quando o óvulo é lançado na cavidade abdominal para que haja fertilização, esse óvulo encontra um meio tóxico e acaba tendo uma deteriorização e isso dificulta a fertilização. Você falou que no início você falou que não tem cura, mas existem alguns tratamentos que podem amenizar ou praticamente zerar essa dor? Ou é uma coisa que às vezes vai durar o resto da vida, por exemplo? O tratamento hoje preconizado tem sido manter basicamente essa paciente sem menstruar, e aí o modo como você vai fazer isso é muito variável e vai de acordo com aquilo que a paciente se adequa melhor, né? O tratamento ele é personalizado. E nos casos mais avançados em que há invasão de intestino, em que há invasão de bexiga, ou naqueles casos em que há invasão do próprio ovário e forma um cisto no ovário, dificultando a gravidez, a fertilização, a ovulação da paciente, tem se preconizado cirurgia. Tá certo. Doutora Leandra, infelizmente o nosso tempo acabou, um assunto muito interessante e muito mais, deveria ser muito mais aprofundado, mas a nossa dica é para as mulheres, né, sempre procurarem um ginecologista para obter informações e para realmente tratar desse problema que é muito comum. Até assustei com esse dado de 6 milhões de mulheres, é muito comum mesmo. Muito obrigado pela presença, viu? Uma boa noite, volte sempre. Eu que agradeço, boa noite. Tchau. Oportunidades para as indústrias e empresários uberlandenses aprenderem a se beneficiar com a internacionalização. Quem fala mais sobre essa ideia é a repórter Gislene Rodrigues. O mercado de Uberlândia é uma referência nacional e também tem despertado o interesse dos estrangeiros, por exemplo, os britânicos. Ao meu lado está a Raquel Kibrit, que é gerente de investimentos do Consulado Britânico. Raquel, eu gostaria de saber o que tem despertado esse interesse dos britânicos com o mercado uberlandense. Olha, nós percebemos que o mercado daqui de Uberlândia é muito forte na área de agronegócio e de agricultura, né? E nós percebemos que realmente existe um interesse da comunidade empresarial daqui de Uberlândia em exportar mais para o mundo e também de ser mais internacional. E quais seriam essas estratégias para que os empresários uberlandenses possam conseguir essa internacionalização? O primeiro passo, na verdade, é a motivação. É o interesse do empresário em ter uma operação internacional. Depois, obviamente, é trabalhar num plano de negócio onde ele vai colocar exatamente onde ele quer chegar. E aí o terceiro passo é falar conosco, do Consulado Britânico, para ajudar a viabilizar o plano. E como é possível fazer essa comunicação? Via internet, telefone? Internet, e-mail, telefone, a gente está à disposição, tanto aqui em Minas, pelo José Antônio, e em São Paulo. Raquel, muito obrigada pelas informações. Imagina, obrigada a você. E também vamos conversar com o José Antônio, que é do Cônsul do Reino Unido e também representante do UKTI em Minas Gerais. José Antônio, eu gostaria de saber quais são os benefícios dessa relação dos britânicos com o mercado de Minas Gerais e também de Uberlândia.
O Brasil hoje é uma prioridade para o governo do Reino Unido. E dentro do Brasil, até no intuito de sair um pouco do eixo São Paulo-Rio de Janeiro, Minas Gerais se tornou uma prioridade. E o entendimento do governo britânico que a forma sustentável de você consolidar as relações e a aproximação entre os países, uma dessas formas é através do setor privado, através das relações de comércio e das relações de investimento. E a nossa intenção de estar aqui em Uberlândia, estarmos aqui no Triângulo Mineiro, na região do Alto Paranaíba, é pelo potencial econômico da região e o interesse dos empresários, buscando aí uma ponte, de duas mãos, atraindo investimentos do Reino Unido para esta região e levando os empresários desta região para o Reino Unido, que pode apresentar para eles uma série de oportunidades de negócios e de investimento também. E os empresários que se interessarem em ter essa relação mais próxima com o Reino Unido, o que você indicaria para eles? O caminho que o UKTI oferece hoje, como uma agência de suporte ao desenvolvimento de negócios e de investimento, é um caminho muito seguro. Hoje o UKTI tem no Brasil uma estrutura bastante preparada, bastante profissional, que pode dar um suporte a esse empresário que tem interesse de investir no Reino Unido. E o investimento no Reino Unido, na verdade, é um investimento que vai além das fronteiras do Reino Unido, porque o país hoje é uma porta para todo o mercado europeu e também para o mercado dos países que fazem parte da comunidade britânica de nações, a Commonwealth, e mesmo até como uma ponte para investimentos na Ásia. Então, é um caminho, o UKTI é um bom caminho, como foi apresentado pela Raquel Kibrit, para que o empresário tenha a opção de acessar o mercado europeu. José Antônio, muito obrigada pelas informações e pela sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Gislene Rodrigues para o TVU Notícias. E você já ouviu falar na dança Zouk? Pois é, depois do intervalo a gente confere um espetáculo que acontece sexta-feira em Uberlândia.